Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia e da teoria do direito e hoje eu vou falar a respeito da essência e do conceito de lei daquele grande autor da Idade Média que abriu o cristianismo para o aristotelismo, Tomás de Aquino. Recentemente foi comemorado os 750 anos do falecimento de Tomás de Aquino. Inclusive eu coloquei um vídeo bem curioso aqui no canal em que levaram em procissão perante uma cidade pequena na Itália, o crânio de Tomás de Aquino. Bom, retomando para o tema desse vídeo. Vou fazer um vídeo um pouco mais longo a respeito da essência da lei, porque inclusive eu já tenho aqui no canal, em 2 minutos de filosofia, um vídeo muito mais sintético em que eu explico o que seja lei ou direito para Tomás de Aquino. Aliás, um dos temas que eu pretendo abordar nesse vídeo é se o conceito de lei de Tomás de Aquino equivale àquilo que hoje nós consideramos que seja o direito, ou melhor, o conceito de direito. Ou seja, será que o que chamamos direito é a mesma coisa que Tomás de Aquino chamava de lei? Bom, esse é um dos temas que eu te convido a pensar comigo ao longo desse vídeo. Não esqueça de te inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em tomismo, filosofia do direito e mesmo em teorias da justiça. Sem mais demoras, vamos ver o que é o conceito de lei de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai enfrentar essa questão a respeito da essência da lei e do que seja uma lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana na primeira seção da segunda parte da sua Suma Teológica, nas questões 90 e seguintes. Isso se encontra na tradução que eu recomendo da Suma Teológica, que é a versão publicada pela Loyola em seu 4º volume. É uma edição, como eu já mencionei, bilíngue, em que professores respeitados do tomismo fizeram um trabalho esmerado de tradução. Lá, na questão 90, o Tomás de Aquino vai tratar a respeito do que seja a essência da lei, ou melhor, qual o conceito de lei? O que é lei? Essa é uma pergunta filosófica fundamental que vai traçar os limites a respeito do que seja ou não seja lei. Ou melhor, uma das teses que eu proponho para vocês aqui, o conceito de direito nos dias de hoje. Será que um direito provém das emoções, dos sentimentos de justiça? Da onde provém o direito? Do que é feito o direito? Qual a finalidade do direito? Aliás, essa pergunta, qual a essência da lei, qual a razão da lei, o que é lei e o que não é lei, é uma pergunta que nos convida a pensar naquelas 4 modalidades aristotélicas de responder uma pergunta cientificamente, ou seja, as 4 causas. Se você sabe o que é algo, você deve ser capaz de responder do que ele é feito, para que ele é feito, como é feito e quem o faz. Quando Tomás de Aquino divide a pergunta a respeito da essência da lei em 4 artigos, que é como ele subdivide essa pergunta mais geral, a essência da lei, o que é a essência da lei, é muito provocativo que a gente tente colocar nessas 4 causas aristotélicas. Então, eu tenho uma proposta aqui que acompanho outros professores que já fizeram, por exemplo, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, numa obra publicada As Palavras e a Lei, se eu não me engano, coloca da mesma forma. Mas eu, debatendo com outros professores em sala de aula, em pós-graduação, muitas vezes há alguma divergência, o que seja a causa material ou o que seja a causa formal. Então esse é outro ponto que eu também te convido a refletir nesse vídeo. Aliás, esse é um vídeo muito mais filosófico, ou seja, aqui eu estou fazendo um diálogo contigo e o que eu estou colocando aqui não é de maneira dogmática, estou te convidando a pensar a respeito e se você divergir de alguma das coisas que eu estou colocando aqui, por favor, coloque o teu comentário aqui abaixo e dê as tuas razões. Afinal de contas, a filosofia é um grande diálogo. Bem, voltando aqui para a Suma Teológica, na questão 90, Tomás de Aquino vai dizer que a definição da lei, que não é outra coisa que uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Esse é o conceito de lei ou de direito de Tomás de Aquino. Ou seja, a lei é algo que ordena as ações humanas a partir da razão, ela é feita para o bem comum, ela deve ser levada ao conhecimento daqueles que vão se submeter à lei, por isso ela é promulgada, e mais, não é a razão de qualquer um que pode fazer a lei, mas sim a razão daquele que tem o cuidado da comunidade. Para Tomás de Aquino chegar nessa que foi a conclusão da essência da lei, ou melhor, o conceito de lei para ele, como eu disse, dividiu a questão 90 em 4 artigos. O primeiro artigo vai perguntar, a lei é algo da razão? Eu sugiro que esse artigo esteja tratando do que seja a causa material da lei, ou melhor, do que a lei é feita. A lei é feita da vontade do legislador, a lei é feita de um sentimento de justiça ou uma emoção, ou a lei é feita da razão? É isso que Tomás de Aquino vai apresentar as suas considerações nesse artigo.
No segundo artigo, o Tomás de Aquino vai propor qual é o fim da lei, ou melhor, qual a causa final da lei, para que uma lei é feita. Para quem é um pouco mais atento, quando eu li o Conceito de Lei de Tomás de Aquino, já se apercebeu qual é a finalidade da lei. De qualquer forma, nós vamos estudar cada um desses artigos aqui de forma breve. O terceiro artigo vai dizer qual é a causa da lei, ou melhor, qual é a causa eficiente da lei. Quem é que faz a lei? Será que é a razão de qualquer um? Será que a vontade de qualquer um? Ou a vontade de alguém? E quem é que tem autoridade para fazer a lei? E finalmente, o quarto artigo vai propor a pergunta se é da razão de lei a sua promulgação, ou melhor, qual é a forma que a lei deve assumir? A lei deve ser secreta ou não ser levada ao conhecimento dos cidadãos ou dos súditos, os quais devem se submeter às suas regras? Como é que deve ser a forma da lei? Assim como um copo tem uma determinada forma, como é que deve ser a forma da lei? Aliás, é muito interessante empregar essas 4 causas aristotélicas, porque as 4 causas, ou seja, a causa material, a causa final, a causa eficiente e a causa formal, elas são conectadas. Se você vai construir uma casa, você precisa que ela seja feita de pedra, de tijolos ou de madeira. Mas ela não pode ser feita de água, ou seja, a forma da casa e a finalidade dela, que serve para moradia, ela exige que uma certa matéria seja empregada na sua elaboração, na sua construção. Assim como, se você vai construir uma casa de madeira, você não vai contratar um pedreiro, mas sim um marceneiro. Ou, se você vai construir uma casa de tijolos, você não vai contratar um marceneiro, mas você vai contratar um pedreiro. Então, matéria, finalidade, causa eficiente e a causa final, elas estão estritamente conectadas. E nem toda matéria ou nem todo fim serve para toda causa eficiente ou toda forma. Existe uma conexão entre essas 4 causas que possibilita que, no caso da lei, ela efetivamente seja uma lei. Por isso, se você pensar nesses 4 elementos da lei, evidentemente existem leis secretas. Aqui mesmo no Brasil havia uma época que o Senado editava atos secretos, né? Então o que acontece? Assim como podem ter leis que não provêm da razão, mas da ganância, ou mesmo não são feitas para o bem comum, mas para o interesse de uma minoria ou apenas de um governante, isso pode acontecer. Mas quanto mais uma lei verdadeira, uma lei efetiva, uma lei vigente em determinado país se afastar das causas material, final, eficiente e formal, que constituem a essência da lei, mas ela pode ser considerada uma lei injusta, a ponto de chegar a uma medida que ela não é mais uma lei. Ela é, ou poderia ser tratada, tão somente como uma ordem de um bandido. Por isso que Santo Agostinho e Tomás de Aquino repete, consideram que uma lei gravemente injusta não é lei, ou seja, uma lei que foge desses 4 elementos, que se distancia muito desses 4 elementos, não é considerável uma lei. E você pode, em algumas circunstâncias, até exigível de você, que não a obedeça. Bem, vamos analisar então cada um desses 4 artigos. Diz o artigo 1º da questão 90 da primeira seção da segunda parte da Suma Teológica. A lei é algo da razão, ou seja, vamos falar a respeito da causa material da lei. Do que ela é feita? Da vontade do legislador, da razão ou de algum sentimento de justiça? Diz Tomás, em sentido contrário, pertence à lei preceituar e o proibir. Ora, ordenar é da razão, como acima se sustentou. Logo, a lei é algo da razão. Respondo, a lei é certa regra e medida dos atos, segundo a qual alguém é levado a agir ou a apartar-se da ação. Então, a opinião de Tomás de Aquino é que, como a lei é a medida do agir humano, ela aparta ou determina que você haja, ou mesmo permite que você haja de determinada maneira, ela é a medida das ações humanas. É uma régua, ou melhor, a regra das ações humanas. E é a medida daquilo que deve ser feito, evitado ou é permitido se fazer. No caso, a lei, especificamente a lei humana, é a medida das ações justas, daquilo que é justo ou injusto, segundo, evidentemente, o direito positivo. Logo, aquilo que mede as ações humanas deve provir da razão. Pode provir da vontade do legislador, mas na medida que essa vontade é orientada racionalmente, mas certamente não nos impulsos irracionais do egoísmo ou mesmo de um mero sentimento de justiça
que não tem um suporte racional. Quando a lei provém de uma irracionalidade, de uma emoção, de um sentimento, essa lei pode ser considerada em grande medida injusta, pelo menos no que diz no caso central dela. Claro que acidentalmente ela pode ser uma lei justa, mas como dizia Aristóteles, apelar à regra da lei é muito melhor que apelar à vontade humana circunstancialmente, porque apelando à lei você está apelando à racionalidade do ser humano. Isso na medida em que a lei é feita distante das ações que ela deve regular, antes das ações que ela deve regular. Logo, você não sabe quem são os amigos e os inimigos, nem os sentimentos que você vai nutrir em relação às ações ou às pessoas que estão envolvidas naquelas ações. Logo, apelar à lei é apelar à razão, enquanto apelar à vontade de alguém para regular aquela situação diante da própria situação e das pessoas envolvidas é apelar a um sentimento. E isso é, inclusive, uma exigência do Estado de Direito. É por isso que o império do direito é muito melhor que o império da vontade das pessoas. E nesse sentido, um direito justo deve provir da racionalidade, aliás. É nesse sentido, inclusive, que se conecta com a lei natural, porque a lei natural nada mais é que uma lei que não é dotada de coerção, que não é uma lei estatal, mas é a lei da racionalidade, ou uma moralidade razoável. Logo, segundo Tomás de Aquino, a causa material da lei não é um sentimento, nem uma emoção, e nem mesmo, como pensava Kelsen, a vontade do legislador, mas é a racionalidade. A lei deve ser razoável, melhor explicando. Vamos ver o que diz o artigo 2º da questão 90. A lei ordena-se sempre ao bem comum, ou seja, nesse artigo 2º, Tomás de Aquino vai se perguntar a respeito da causa final da lei. Para que a lei é feita? Para garantir os interesses do governante ou os interesses do governante e de seus amigos? Ou, pior ainda, para prejudicar os opositores do governante? Uma lei justa, em realidade, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, deve ser elaborada visando o bem comum de toda a comunidade política. Logo, a causa final do direito ou da lei é o bem comum da comunidade política, diz Tomás de Aquino. Em sentido contrário, diz Isidoro, a lei é escrita não para vantagem particular, mas para a comum utilidade dos cidadãos. Respondo, como foi dito, a lei pertence àquilo que é princípio dos atos humanos, dado que é regra e medida. Por isso o filósofo, só um parênteses aqui, quando Tomás de Aquino fala na Suma Teológica em O Filósofo, ele está se referindo a Aristóteles, o famoso filósofo grego antigo. Bom, seguindo, por isso o filósofo, na anteposta definição do legal, faz menção tanto da felicidade quanto da comunhão política. Diz com efeito no livro 5 da Ética Nicômaco que dizemos justas as disposições legais que fazem e conservam a felicidade e as partes dessa, na comunicação política. A perfeita comunidade, com efeito, é a cidade, como se diz no livro 1 da Política. Então, Tomás de Aquino segue Aristóteles no que diz respeito à justiça legal, ou melhor, no que diz respeito a ser justo, fazer aquilo que a lei determina, evidentemente não no caso de uma lei gravemente injusta, mas via de regra, levando em consideração uma lei que preenche esses 4 elementos da essência da lei, ela está ditando algo que é justo. Então, é justo agir de acordo com a medida das ações humanas, que é a própria lei. Logo, uma lei que é feita para o bem da comunidade política, que é uma comunidade completa, na medida que é a comunidade que envolve todas as demais comunidades e não é envolvida por nenhuma outra comunidade. Vou explicar através de um exemplo. Você, por exemplo, pode pertencer à comunidade da universidade, à comunidade de um colégio, a um clube desportivo, a um bairro, a uma associação de bairro, a várias comunidades. Contudo, há uma comunidade que é a comunidade que envolve todas essas comunidades. E essas comunidades, por exemplo, uma universidade, depende de um governo para poder reger a sua atividade, fazer contratos com os professores, contratos de trabalho, fazer contratos com os alunos de prestação de serviço. Então, é necessário que exista uma comunidade que seja autogovernada, que se governe a si próprio e dite para si as regras de direito e proporcione um ambiente político em que as pessoas possam agir de maneira justa, especificando as regras de justiça e corrigindo aquilo que seja injusto. Logo, essa comunidade que envolve todas as demais comunidades é a comunidade política,
que ela é autogovernada. Uma questão que Tomás de Aquino e Aristóteles talvez não tenham enfrentado de frente, como a gente pode enfrentar hoje em dia, é a questão de um mercado globalizado. Aristóteles mesmo tem algumas passagens que ele fala entre etruscos e cartagineses fazendo comércio, mas ele não pensa ainda numa economia global ou um mundo global que nem a gente vive hoje em dia. Contudo, a favor da tese de Aristóteles de que há uma, no caso dele, cidade e que essa é a comunidade, é que mesmo o mercado global ainda não possui um governo central, ou ao menos ainda não possuímos um governo central político. Ainda pode haver algumas relações de força internacionais, mas certamente é algo discutível. É diferente do governo brasileiro, que representa os cidadãos brasileiros, e o Brasil, cuja soberania política se encontra confiada aos cidadãos. Então é algo diferente ainda. A gente não consegue falar nesses conceitos políticos, mesmo hoje em dia, no direito internacional. Então, me parece que a gente pode ainda guardar essa questão de comunidade política como essa comunidade nacional. No nosso caso, especificamente, o país Brasil, a República Federativa do Brasil, é uma comunidade política que envolve outras comunidades. Contudo, certamente existe uma zona cinzenta, que não é nem preta nem branca, que a gente não consegue definir se é política ou se não é política, né? Nessa questão de direito internacional. Estamos caminhando para algumas coisas aí que podem modificar, mas ainda não chegamos nesse ponto em que as comunidades políticas ou a comunidade completa tenha se dissolvido na comunidade internacional. Bom, a lei deve guardar o bem comum da comunidade política, no nosso caso, por exemplo, do Brasil. Segue aqui Tomás de Aquino. Portanto, é necessário que, dado que a lei se nomeia maximamente segundo a ordenação do bem comum, qualquer outro preceito sobre uma norma particular não tenha razão de lei, a não ser segundo a ordenação ao bem comum. E assim, toda lei ordena-se ao bem comum. Quando Tomás de Aquino fala em toda lei ordena-se ao bem comum, ele está querendo dizer toda lei deveria ordenar-se ao bem comum. Evidentemente, e Tomás de Aquino sabia disso, existem leis que são tirânicas, e aí se ordenam somente aos interesses de uma classe dominante, e, na verdade, quanto mais elas fizerem isso e quanto mais arbitrárias elas forem, elas se afastam da justiça a ponto de não poderem mais ser chamadas de lei. Elas podem ser equiparadas a um comando de um marginal. Então, uma lei, em seu caso central, ela deve ser uma lei racional, ou melhor, razoável, feita para o bem de toda a comunidade política, não apenas para uma minoria e nem apenas para a maioria. Você não pode cair numa tirania da minoria, nem numa tirania da maioria. Logo, a lei deve ser para o bem de todos os cidadãos que integram essa comunidade. E esse é, em verdade, o grande papel da política, que hoje em dia está sendo um pouco confundido através do ativismo judicial, porque essas questões que dizem respeito ao bem de toda a comunidade, que deve ser integrado de uma maneira conciliatória através da política, vem sendo absorvida pelo judiciário, que não tem nem competência, nem legitimidade, nem capacidade política de resolver esses conflitos. Vamos ver então o que fala o artigo 3º da questão 90, que trata da essência da lei. A razão de qualquer um pode fazer leis, ou seja, a causa eficiente da lei. Quem é que pode fazer leis? Se a lei ela é algo da razão, se ela é feita para o bem comum, quem é que pode fazer lei? A razão de qualquer um. Imagina você se qualquer cidadão pudesse fazer leis. O que teríamos não seriam leis, mas seria a anarquia. Então é necessário que alguém detenha a autoridade para resolver esses conflitos de organização da comunidade para o bem comum. Afinal de contas, vamos dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda? Se todos nós, cidadãos, pudéssemos decidir qual a mão dirigiríamos, certamente seria pior para todos, né? Então o bem comum tem exatamente esse caráter político de possibilitar a vida comunitária e resolver esses conflitos de maneira apelando para a autoridade de alguém, que deve ser o chefe da comunidade, aquele que governa a comunidade, tenha esses problemas resolvidos em benefício de todos os cidadãos, como eu disse, nem de uma minoria, nem de uma maioria. Vamos ver então como é que Tomás de Aquino explica essa questão que é a causa eficiente da lei. Diz ele no artigo 3º, respondo,
A lei propriamente, por primeiro e principalmente, visa a ordenação ao bem comum. Ordenar, porém, algo para o bem comum é ou de toda a multidão ou de alguém que faz às vezes de toda a multidão. E assim, constituir a lei ou pertence a toda a multidão ou pertence à pessoa pública que tem o cuidado de toda a multidão. Porque em todas as coisas, ordenar para o fim é daquele de quem este fim é próprio. Então, Tomás de Aquino já antecipa em muito essa discussão a respeito de quem detém a soberania, né? O povo ou toda a multidão, todos os cidadãos, é que possuem essa capacidade de ordenar a comunidade e promulgar leis. Contudo, é necessário, muitas vezes ainda mais em sociedades complexas e grandes como as atuais, as sociedades contemporâneas, que a gente confira essa autoridade a alguém que vai fazer às vezes de chefe da multidão e vai funcionar como um governo da comunidade política. Ou melhor, é aquele que detém autoridade para legislar. Evidentemente, quando Tomás de Aquino fala em toda a multidão, ele não está falando em anarquia, né? A lei de cada um, mas sim a toda a multidão em conjunto e a assembleia decidindo alguma coisa ou outra coisa. E no caso do apelo à autoridade, não da assembleia, mas à autoridade de um governante da comunidade, sim, nós estamos falando tanto nos representantes políticos, que hoje em dia a gente pode separar nos poderes legislativo, executivo e judiciário, mas não necessariamente assim. Então, essa autoridade política, hoje em dia, a gente poderia completar até a teoria do Tomás de Aquino, ela é dividida na autoridade de fazer a lei e fiscalizar o governo, e depois nessa atividade de governar de acordo com as leis e despender os recursos arrecadados a fim de promover o bem da comunidade, sendo fiscalizado, evidentemente, pelo poder legislativo, e, finalmente, esse poder que é encarregado de dirimir os conflitos internos, que é o poder judiciário. Então, se a gente for pensar na autoridade, ou melhor, na causa eficiente no direito dos dias de hoje, seria conveniente separar de acordo com a tripartição de poderes do Montesquieu, em poder legislativo, executivo e judiciário. E muitas vezes, quando um poder está exercendo a atividade do outro, o que hoje em dia é muito comum, o poder judiciário realizar verdadeiras ações de governo ou verdadeiras ações legislativas, aquilo que eu mencionei a respeito do ativismo judicial, em realidade ele está usurpando a função ou usurpando aquilo que constitui a causa eficiente do direito do outro governo. E nesse sentido, muitas vezes podem também serem praticadas algumas injustiças. Vamos ver qual é o último elemento da essência da lei. Diz Tomás de Aquino: a promulgação é da essência da lei, ou melhor, a causa formal da lei, no seu artigo 4º da questão 90. Diz ele: respondo, como foi dito, a lei se impõe a outros por modo de regra e de medida, e a regra e a medida se impõem enquanto se aplicam naquelas coisas que são reguladas e medidas. Donde para que a lei obtenha a força de obrigar, que é próprio dela, é necessário que se aplique aos homens que, segundo ela, devem ser regulados. Tal aplicação se faz enquanto é levada ao conhecimento deles pela própria promulgação. Portanto, a promulgação é necessária para que a lei tenha a sua força. Então, é necessário que aquele que seja causa eficiente, o chefe da comunidade, que deve propor uma regra razoável para reger a comunidade a fim de que ela alcance o seu bem comum, é necessário que ele leve essa regra ao conhecimento daqueles aos quais devem se submeter a essa regra. Como você vai reger os cidadãos, se você é governante, se eles não sabem quais as regras que eles devem obedecer? É evidente que eles devem saber. E a melhor forma de fazer isso é a promulgação, ou melhor, é necessário que haja uma ritualística, um rito de elaboração da lei, aquilo que muitas vezes é chamado hoje em dia de regra de reconhecimento para saber o que é o direito e o que não é o direito, e que no cume desse processo, evidentemente, ele seja publicado, seja levado ao conhecimento público, ou seja, isso é a promulgação. Se você leu aquela obra fundamental, que é a moralidade do direito, você vai ver, inclusive, que muitos dos elementos que o Lon Fuller considera exigências para o Estado de Direito foram retirados dessas considerações de Tomás de Aquino. Entre eles, exatamente essa questão de que deve haver regras e as regras não devem ser retroativas, mas prospectivas, e elas devem ser promulgadas. Senão, como diz o professor Lon Fuller, como é que o cidadão vai pautar as suas ações se ele não sabe como pautar suas ações? O Estado e os governantes devem possibilitar que os cidadãos obedeçam às regras. E para isso é essencial que haja a promulgação da lei.
Então, uma lei, para ser justa, ela deve provir da razoabilidade, não dos sentimentos ou emoções das circunstâncias em concreto. Ela deve ser elaborada para o bem comum, para os interesses não de uma minoria nem de uma maioria, mas sim para o bem de toda a comunidade naquilo que é comum. Deve ser elaborada não pela razão de todos, porque senão teríamos a anarquia, mas daquele que detém a autoridade, o cuidado da comunidade. E finalmente, para que ela seja uma boa lei, ou melhor, um bom direito, essa lei deve ser promulgada, levada ao conhecimento dos cidadãos. Uma lei que se afasta desses 4 elementos perde a essência da lei e deixa de ser lei. Se trata cada vez mais de uma lei injusta, quanto mais longe estiver disso, e uma lei gravemente injusta não é lei, diriam Agostinho, Tomás de Aquino e mesmo o professor John Finnes. Logo, uma lei gravemente injusta não é que ela não vá poder coagir você. Um tirano, ele usa a força para obrigar o seu direito. Contudo, aquela racionalidade, ou melhor, a essência da lei, que deveria mover não o teu corpo, mas a tua mente, para buscar a tua adesão, ou seja, você deveria obedecer, porque é para o bem de toda a comunidade, e a lei, nesse sentido, é exatamente um mecanismo para que todos possam perseguir os seus projetos de felicidade. Ela começa exatamente, quanto mais injusta for, quanto mais distante desses 4 elementos, perder essa força moral, ou aquilo que o Tomás de Aquino propunha como a segunda força da lei, que corre em paralelo a essa força coercitiva, que é a espada do Estado, que é a força diretiva, ou seja, em função da direção e em função de ela resolver problemas de coordenação de ações dentro de uma comunidade política para o bem de todos que integram essa comunidade política, ela vincula a nós mesmos na nossa consciência. Devemos agir de acordo com ela, senão estaremos agindo injustamente. E assim, uma lei gravemente injusta acaba não nos vinculando na nossa consciência. E esses são os 4 elementos da lei: a causa material, a causa final, a causa eficiente e a causa formal. E então, finalmente, nesse artigo 4, da questão 90 da primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino vai lançar aquele conceito que reúne os 4 elementos que eu apresentei no começo desse vídeo. E assim, conclui Tomás de Aquino, pode-se colher dos 4 elementos anteriormente ditos a definição de lei, que não é outra coisa que uma ordenação da razão para o bem comum promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. E esse é o conceito de lei de Tomás de Aquino. Agora, se você ficou até aqui e tem uma mente filosófica, eu gostaria de te lançar alguns questionamentos para você refletir, com os quais eu concordo. Será que esse conceito de lei de Tomás de Aquino é o mesmo que aquilo que a gente chama de direito? Evidentemente eu não estou falando nos rights, ou melhor, nos direitos subjetivos que as pessoas possuem, que na verdade são conferidos pelo direito, ou melhor, pelo direito objetivo, por exemplo, pelo direito brasileiro. Eu estou falando exatamente nesse direito objetivo, naquilo que os americanos chamam de law, ou seja, aquilo que regula a comunidade. Será que esse conceito de lei, que era na época restrito à lei, hoje em dia é aquilo que nós chamamos de direito? Eu acredito que sim, há algumas distinções. Na época de Tomás de Aquino, a fonte do direito era única e exclusivamente a lei. Logo, não havia tanta necessidade de falar em lei, em direito, porque o conceito de lei absorvia todo o conteúdo representado pela medida razoável das ações humanas promulgada para o bem comum pelo chefe da comunidade. Contudo, como hoje nós sabemos, o conceito de direito ele possui outros elementos. Por exemplo, não existe uma única fonte de direito, porque a gente pode falar em lei, mas pode falar em jurisprudência, súmulas, doutrinas e outras tantas fontes do direito que informam essa medida das ações humanas. O que eu acho que, de qualquer forma, essas mesmas medidas devem se submeter às mesmas exigências do conceito de lei proposto por Tomás de Aquino. Segundo, se a gente for pensar, evidentemente, o conceito de lei de Tomás de Aquino não era um conceito de lei hierarquizado numa pirâmide de normas ou mesmo um conceito de sistema ou ordenamento jurídico. Isso é uma evolução de alguns anos para cá, em que a Constituição ocupa o cume do ordenamento jurídico e os conflitos entre as normas infraconstitucionais se resolvem através daqueles expedientes, ou melhor, as antinomias, né? Hierarquia, posteridade e especificidade. O nosso direito nos dias de hoje, agora pensando nisso também, em função dessa questão de ser organizado em códigos ou em um todo sistematizado, ele pressupõe uma certa racionalidade do ordenamento jurídico, em que muitas vezes, por exemplo, um Código Civil é organizado da parte mais geral para as partes mais específicas, de modo que quando você vai pegar um artigo lá, vou chutar 1800 do Código Civil, você tem que entender
boa parte do que antecedeu esse artigo, como o conceito de pessoa física, pessoa jurídica, de atos jurídicos e outras coisas, para poder interpretar perfeitamente aquele artigo que está lá no final. E isso não acontecia, por exemplo, no Código de Hammurabi, que se você pensasse um artigo lá no meio do Código de Hammurabi, você teria a completude daquele artigo naquele único enunciado. Então, só para você dar uma pensada a respeito e me ajudar a refletir, me parece que o conceito de lei de Tomás de Aquino se aproxima muito do conceito de direito dos dias de hoje, e inclusive ao qual nós nos devemos nos submeter como exigência de direito justo. Contudo, devemos levar em consideração essas modificações, ou melhor, essas evoluções do direito do nosso próprio tempo. Se levarmos em consideração isso, é plenamente útil e exigível aplicar esse conceito de direito ao direito dos dias de hoje, o que será muito proveitoso para termos um melhor direito nos dias atuais e uma sociedade que proporcione melhor o bem comum a todos os seus cidadãos, permitindo que todos alcancem a própria felicidade de acordo com as suas preferências particulares. E finalmente, se você gostou desse vídeo e me acompanhou até aqui, não deixe de curti-lo e compartilhar com os seus amigos, a fim de que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. É a melhor forma que você tem de apoiar esse trabalho que eu desenvolvo aqui no canal. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.